Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Gênesis capítulo 20, do versículo 1 ao 18. Abraão se mudou para o Neguebe, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: "Ela é minha irmã." Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para o seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: "Você vai morrer. A mulher que tomou já é casada." Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com Sara. Assim ele disse: "Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: ela é minha irmã?" E ela própria afirmou: "Sim, ele é meu irmão." Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: "Sim, eu sei que você é inocente. Por isso, o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão." Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. "O que você fez conosco?" perguntou. "Que crime cometi para merecer esse tratamento que nos torna, a mim e ao meu reino, culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse modo?" Abraão respondeu: "Pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para o outro, eu disse a ela: faça-me um favor, por onde formos, diga que sou seu irmão." Então Abimeleque pegou as ovelhas, os bois, servos e servas e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: "Veja, minha terra está à disposição. More onde você achar melhor." E disse a Sara: "Estou dando ao seu irmão 1000 peças de prata diante de todas essas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente." Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Hoje, eu quero usar esse contexto aqui, contido em Gênesis, que fala sobre um momento em que Abraão mentiu para Abimeleque. O tema dessa mensagem, para você que me ouve, é a cura como consequência de obediência. Muitas das vezes, nós temos uma atitude que, perante os olhos de Deus, nos leva à destruição. E quando nós não temos consciência de que essa ação é o que está nos causando dano, o Senhor, Ele intervém para que nós possamos compreender qual é a vontade dEle. Eu separei aqui alguns pontos que eu considero de extrema relevância para compartilhar com você que está me ouvindo, para que você compreenda que muitas das vezes a cura que nós buscamos, seja na alma, seja no corpo, seja em alguma área de nossa vida, está relacionado à obediência a Deus. Se a gente for analisar esse contexto que a gente acabou de ler aqui, nós vamos ver que tudo começou com o pecado da mentira. Isso mesmo. Abraão, que se precipitou, e a palavra do Senhor diz que a precipitação é um erro, é um pecado, se precipitou achando que os homens o matariam por causa de sua esposa, resolveu combinar com ela uma mentira, que eles contariam por onde quer que fossem.
Ele, carregando dentro de si um medo, se precipitou em contar mentiras. Porém, quando nós avaliamos o contexto de toda essa situação, percebemos que houve consequências deste pecado. E essas consequências alcançaram até mesmo pessoas inocentes, pessoas que não estavam envolvidas nas intenções de Abraão. Olha só, meu irmão e minha irmã, muito importante a gente entender que muitas das vezes aquilo que nós precisamos, que nós buscamos, nós não alcançamos porque estamos insistindo em alguma coisa que vai contra a vontade de Deus, em uma desobediência, um pecado. Olha, eu quero te convidar hoje a meditar um pouquinho nessa mensagem e compreender o quanto tudo isso pode se aplicar à sua realidade. O quanto Deus está falando com você. Muitos de nós que professamos a fé em Cristo, nós acreditamos que Ele pode curar a nossa alma, acreditamos que Ele pode curar o nosso corpo, acreditamos que Ele pode intervir ao nosso favor. Mas quantas vezes nós insistimos em agir contra a vontade do Senhor? Olha só, nessa situação aqui, por medo, Abraão mentiu. Mas perceba como Deus, ele é misericordioso, ele veio e interviu antes que a consequência do pecado ficasse pior. Ele usou o sonho de Abimeleque para falar com ele. E quantas das vezes o Senhor cria estratégias para falar conosco, para intervir, para nos impedir de piorar uma situação que já está agravada. Olha só, meu irmão e minha irmã, se nós formos avaliarmos alguns pontos aqui, nós percebemos que Deus, ele usou a inocência de Abimeleque para alertá-lo. Ou seja, Abimeleque não ia cometer um erro porque decidiu cometer o erro, mas ele estava sendo induzido ao erro justamente por conta de um pecado de outra pessoa. E aí, Deus, em sua infinita misericórdia, interviu, entrando no sonho de Abimeleque, conversando com ele claramente sobre o que estava acontecendo. E foi naquele momento que o coração de Abimeleque foi tomado pelo temor e ele resolveu fazer o que era certo. E aí nós podemos ver que as nossas escolhas entre o pecado e a obediência nos leva à cura. A nossa escolha entre obedecer a Deus e se manter no mesmo posicionamento, muitas das vezes nos impede de receber essa cura. Deus, ele dá o decreto de vitória. Se nós formos aí, pega a sua Bíblia, acompanha comigo o que nós estamos falando aqui. Se nós pegarmos aí a Bíblia e olhar, quando Deus orienta Abimeleque a devolver Sara, ele diz, olha, no versículo 7, ele diz assim, agora devolva a mulher ao marido dela e ele vai orar por você, porque ele é um profeta e você vai viver. Claramente, Deus dá um decreto de vitória caso ele obedeça à voz de Deus. E com temor no coração, Abimeleque vai e devolve a mulher de Abraão. Olha só. Nós precisamos entender que a cura, a libertação, a vitória, a intervenção divina virá sobre as nossas vidas quando nós, com o coração cheio de temor, desejarmos obedecer à voz de Deus. Às vezes, obedecer ao Senhor não é simples, porque nos força a renunciar a certa situação, a tomar decisões difíceis, a abrir mão daquilo que muitas das vezes nós queremos e nos agradamos. Muitas das vezes, a decisão está ligada, assim como a de Abraão aqui. Nós temos medo, temos receio e por isso muitas das vezes nós estamos apegados a uma situação que nos impede de tomar a decisão certa. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo que escolher obedecer ao Senhor é o caminho para a cura que buscamos. É o caminho para a libertação que precisamos. É o caminho para a vitória que desejamos em nosso coração. Nesse contexto nós podemos ver que depois... E aí no versículo 17, se você pegar sua Bíblia, 17 e 18, fica claro que Deus, ele ouve a oração de Abraão e ele cura, ele sara tanto Abimeleque quanto as mulheres de Abimeleque, quanto a terra de Abimeleque. Por quê? Porque Abimeleque, em temor ao Senhor, resolve obedecê-lo. E obedecendo ao Senhor, ele recebe a recompensa, ele recebe a cura, ele recebe a vitória, ele recebe a libertação. Olha, eu quero finalizar essa mensagem orando por você, mas antes de orar eu quero dizer a você, medite um pouquinho qual é a lição que o Senhor está te ensinando nesse dia de hoje. Porque perceba, essa mensagem é exatamente o que Deus fez com Abimeleque. Sabe o sonho que Abimeleque teve? Onde Deus interveio divinamente para orientá-lo. Qual a direção certa a tomar? Pois é, essa mensagem que chegou até você é uma intervenção divina de Deus te dando uma orientação. Obedeça à voz do Senhor. Não se mantenha
mantenha no pecado, não se mantenha no engano, não se mantenha na mentira, não persista numa atitude que desagrada o coração de Deus. Nós muitas das vezes temos consciência disso, mas não temos força, e por isso eu digo a você, consagre ao Senhor a sua vida orando, pedindo ao Senhor que te dê graça para que você possa renunciar ao erro, ao pecado, saia dos lugares errados, das companhias erradas, comece a ouvir a voz do Senhor. Perceba que aqui, quando Abimeleque recebeu a orientação, ele não hesitou, ele não resistiu, ele se levantou e a primeira coisa que ele fez foi tomar uma decisão de obediência ao Senhor. Essa voz que vos fala hoje é a do Senhor, te dando uma orientação, porque Deus ele intervém divinamente ao nosso favor, nos trazendo orientação, porque Deus deseja que sejamos curados, libertos, transformados, restaurados, mas para que isso aconteça, a nossa ação, ao nosso posicionamento, à nossa decisão. Então tome a decisão de obedecer à voz de Deus e renunciar ao erro, para que assim você alcance a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu não sei qual a situação essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe, o porquê trouxe ela aqui. Então, a partir desse momento, eu quero pedir ao Senhor que abra os olhos dessa pessoa para que ela veja o que ela não está vendo. Dê a ela o discernimento que ela precisa, Senhor, para discernir o que o Senhor está falando. E mais do que isso, a fortaleça espiritualmente para que ela possa, em nome do Senhor Jesus, renunciar ao erro e ao posicionamento errado, que a partir desse momento haja um divisor de águas, onde ela possa obedecer a sua voz, onde o Senhor possa, em nome de Jesus, destruir toda a resistência maligna, toda a influência maligna, conduzindo essa pessoa, Senhor, à cura, à libertação, à transformação, a um decreto de vitória, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.